É verdade que todas as coisas não são eternas e o sofrimento espera no fim. Mas, certamente, há mais do que apenas desespero na história da humanidade. Há aqueles que confrontam a morte e a extinção com apenas suas vidas limitadas em mãos. Há aqueles que repetem seus encontros e despedidas, mesmo sabendo do fim. É brilhante, uma jornada de um único instante com o piscar de uma estrela. Isso é chamado de uma história de amor e esperança. Pessoal, essa é a frase que mais define a franquia Fate. Mas para você que não sabe o que é Fate, fique tranquilo, eu irei te contextualizar. Fate vem de um universo chamado Nasuverso, composto por uma série de obras, como Tsukihime, Mahou Tsukai no Yoru, Fate Stay Night, Fate Zero, Fate UBW e assim em diante. Claro que há outras séries da franquia, mas essas são as mais conhecidas. Porém, hoje falaremos apenas de Fate Samurai Remnant, um jogo lançado em 2023. E cara, como eu esperei para comprar esse jogo. Eu demorei 3 anos para comprar esse jogo. E todo ano eu ficava pensando, porra, eu vou comprar ele hoje. Acabou que foi aqui em 2026, 3 anos depois, que eu comprei Fate. E eu amo Fate. Em 2020, no auge da pandemia, eu conheci Fate. E eu me apaixonei por todo mundo. Sistemas, visual novels, conceitos, servos, personagens, designs. E eu me aprofundei demais em Fate nessa época. Mas até agora eu só falei de anime. E sobre os jogos? Fate é composto por vários jogos de visual novel e de PS2. Porém, os mais conhecidos atuais são Fate Grand Order, um jogo de celular muito jogado pelos fãs. A sequência Fate Stella e Fate Stella Link, em que ambos são hack and slash. E o mais atual, Fate Samurai Remnant, que é um jogo estilo Musou e JRPG. Mas como podem ver, Fate Samurai Remnant custou R$200. E a pergunta que fica é, valeu os 200 conto? Bom, nesse vídeo eu irei fazer uma review sobre esse jogo, que deu muito trabalho e que me fez chorar muito. Então, antes de irmos, vamos só contextualizar algumas coisas. Primeiro ponto, Fate se passa em uma guerra do Santo Graal, o que aqui chamaremos de Ritual da Lua Crescente. É uma guerra onde o Santo Graal escolhe 7 mestres que possuem 7 servos. Porém, nessa guerra são 15 servos, onde 7 é de mestres e 8 são servos renegados, que ficam presos em cidades onde são abastecidos com a fonte de energia da cidade. Não confundem, não é fonte de energia elétrica, é mágica. Futuramente chamaremos de Leylines. Logo, eles não podem sair dessas cidades. Segundo ponto, as classes dos servos são respectivamente Saber, que é focada em ataque físico, defesa e velocidade, e geralmente possuem uns sabres. Depois vem um arqueiro, que eles são focados em ataques longos e possuem uma boa mira. E ó, boa mira mesmo. Depois vem o Rider, que eles são extremamente velozes quando montados em uma cavalaria. Pode ser carro, moto, cavalo, carrossel. Depois vem o Berserker, que ele é extremamente forte fisicamente, porém descontrolado. Logo em seguida vem o Lancer, que geralmente usa uma lança, mas ele é extremamente rápido sem uma cavalaria. Depois vem o Assassin, que ele é perfeito para ataques surpresos, ficar oculto, venenos e armadilhas. E um adendo, aqui temos o Administrador da Guerra, vulgo ADM, que é o Ruler, mas ele só observa e ele pode intervir caso algo dê errado. Terceiro ponto, nosso protagonista se chama Miyamoto Ryuri, filho adotado e discípulo de Miyamoto Musashi. Ele aprende magias com um livro falante, que bizarramente ele chama de vovô. Quem caralho chama a porra de um livro de vovô? Mas enfim. E também temos a Kaia, que é a irmã dele, só que futuramente falaremos dela. Em quarto ponto, e último, temos os servos, que eles são figuras históricas.
como em Fate BW, que a Arthur Pendragon é inspirada no rei Arthur das lendas arturianas, que ela possui Excalibur, Avalon e tudo mais. E temos Gilgamesh, que ele é o rei de Uruk, da Mesopotâmia, rei da Babilônia, e temos Astolfo, que é paladino do Carlos Magno. Eu sei, nem parece. Na minha opinião, como fã de Fate, eu amei esse jogo. Eu joguei, li diálogo por diálogo, vi cada cutscene, comprei DLCs, fiz todas as side quests. Em resumo, eu jantei tudo que tinha pra jantar desse jogo. Não fiz 100%, mas aproveitei cada momento com esse jogo. Então nessa review, posso ter certeza que eu vou elogiar muito esse jogo, mas teve pontos negativos também. Mas eu no início estava muito receoso de gastar 200 conto em um jogo de Fate. Até porque vivemos em uma atualidade onde jogos de animes geralmente são ruins, e 200 reais é caro pra caralho. Mas em Fate Samurai Remnant foi diferente, ele superou minhas expectativas em tudo. Eu amei tudo nesse jogo. Eu chorei, me alegrei, senti raiva e, claro, também fiquei muito decepcionado com algumas coisas. Claro que eu senti falta de uma Artória, de uma Emilia, mas né, não dá pra colocar nesse jogo, até porque esse é um Japão antigo pra caralho. Então, eu estou ansiosíssimo pro novo jogo de Fate, que tá sendo adiado há tanto tempo. Mano, Fate Study Record, eu tô esperando esse jogo desde 2020, e era pra lançar em 2025. Acabou que foi adiado de novo, só que para esse ano. Então eu espero que seja verdade e que ele lance esse ano. Mas isso fica para quando ele lançar. Mas eu já joguei os Fate Stella e Stella Link. E eu acho esse Samurai Remnant que eles acertaram em tudo que os outros não acertaram. Melhoraram demais, basicamente mudaram tudo. Claro que esse jogo não tem nada em comum em questão de história, mas em gameplay, um pouco. Eu acho bizarro o quanto eles aprimoraram tudo. É como se eles finalmente tivessem aprendidos a fazer história, personagens próprios e sistemas em geral. Então nesse vídeo eu vou explicar por que valeu a pena esses 200 reais e 42 horas nesse jogo. Claro que tudo que falarei é baseado na minha experiência e minha opinião. Sinta-se livre para discordar ou reclamar. Tentarei não dar muito spoiler e tentarei explicar alguns conceitos de Fate. Mas fique tranquilo, você não precisa ter jogado os outros Fates e nem ter lido as 500 visual novels. Você pode jogar esse jogo com seu conhecimento leigo, que vai estar tudo bem. Eu mesmo só vi o anime e li alguns mangás, mas eu entendi boa parte dos conceitos aplicados nesse jogo. Claro que algumas referências você vai perder, mas nada que te atrapalhe. Então, antes de irmos, deixa o like, se inscreve no canal e comente qual é o seu server favorito e compartilhe se você curtiu. Vamos sem mais enrolações. Ambientação. A ambientação é a parte mais importante de um jogo, na minha opinião. Já pensou como ser um jogo onde o fundo é branco, tudo é branco? Seria uma bosta completa, certo? Ainda bem que Fate acertou muito bem nisso. Este jogo se passa na era Edo, em 1651, onde existiam shoguns, samurais, ronins, ninjas e tudo mais. Mas o que não tinha de mapa para explorar nos outros jogos da Type Moon, esse os caras capricharam, porque o mapa é imenso. Cada cidade, barra feudo, barra sei lá o que eu chamo. Isso tem lugares para você visitar e a desgraça da Saber vai ficar te puxando para conhecer os lugares fantásticos. Mas o mais importante, de cada lugar tem seu ponto turístico, ou um ponto que o difere dos demais lugares. Como a Asakusa tem uma lanterna gigante e uma linda vista para o Monte Fuji. O Oshiwara tem seus lugares de entretenimento, mas principalmente seus castelos grandes. Palácios, eu não sei como é que eu chamo aquilo que as cortesãs ficam. Shinagawa tem seu porto que dá uma bela vista para o mar, com árvores e cerejeiras. Agora, com licença, ali muitas cidades japonesas. Mas como caralhos ter a porra de uma fucking cidade ocidental no meio do Japão? Enfim, isso é um ponto muito forte em Fate Samurai. Até porque esses dois jogos antecessores de PC não tinham nada de ambientação. Não tinha cidades, não tinha pontos turísticos, mas esse jogo tem, e tem muito. E é até um pouco relaxante explorar tudo isso. Mas tem momentos que o jogo limita sua exploração, mas por causa da história, por exemplo, você não pode visitar essas cidades em momentos importantes.
Mas outro ponto negativo é que, na minha opinião, faltou segredos nesse jogo. Claro que tem os colecionáveis, que são lugares famosos de cada área, ou templos, mas segredos mesmo, coisas secretas, não tem. Bom, eu pelo menos não achei nada. O mundo de Fate. Sabemos que Fate muitas vezes não é sobre ambientação. Claro que agrega, mas o ponto forte de Fate são as conexões, os laços e história. Cara, pode ter certeza que esse mundo de Fate é bastante rico nisso. Nesse jogo, vemos um Japão tomado por guerras, conflitos e morte. Não é à toa que nesse jogo tem uma mecânica de separar brigas que acontece em algumas cidades ou parar alguns sonins. Mas ok, cadê os laços e vínculos que você disse, Ross? Entra agora. As sidequests nesse jogo são diferentes de tudo que vi. Claro que algumas são só alguns pedidos chatos do Gilgamesh ou alguns pedidos, mas a maioria é sobre os servos e os mestres, os passados de cada um e as relações que ambos têm. Por exemplo, o Saber e o Hiyori, onde eu tenho que dar um presente pro Saber que remete à esposa dela. Ou Shemon e Lancer, que ficam relembrando o trauma de infância do Shemon. Enfim, coisas desse tipo. O mundo de Fate Samurai é bastante vivo, com várias pessoas andando pra lá e pra cá, comércios, brigas, mas o que mais me cativa nesse jogo é a relação entre o Hiyori e Saber. Nos jogos anteriores, não tínhamos essas relações bem exploradas. Era apenas em forma de diálogos, mas aqui em Fate Samurai, o Saber e o Hiyori exploram locais juntos. A Saber vai perguntando sobre coisas que não tinha no tempo dela. A gente anda pela cidade, ela se sente cativada pela cidade tão diferente do tempo dela. Enfim, com isso você percebe que as eras de diferença de uma pessoa que viveu há 1000 anos atrás com a que viveu em 1151 é bastante diferente. Possuem pensamentos diferentes. Por exemplo, na época do Saber era normal matar, na época do Hiyori a morte é errada, é hedionda. Mas vamos falar um pouco sobre o Hiyori, que teve o melhor desenvolvimento desse jogo. Hiyori, filho adotado de Miyamoto Musashi, e o seu único discípulo. É um garoto extremamente gentil. O próprio Musashi fala que o Hiyori nasceu na era errada. E futuramente, a Saber fala que o Hiyori não matou um deus, não matou um país inteiro, nem matou reis. Mas ele pode ser alguém grande. E o que reforça a gentileza dele é o seu desejo de apenas acabar a Guerra do Graal e voltar a ter seu dia de paz com a sua irmã. Ou seja, ele não possui um desejo extremamente ganancioso. Ele só quer acabar com tudo e evitar destruições. Mas para isso, ele precisa ser forte. O próprio Hiyori entende que precisa ser melhor, precisa ser um espadachim melhor. E é isso que acontece durante a trajetória dele. Vemos ele aprender empunhaduras novas para ficar mais forte, enfrentar seus medos para ficar mais forte. E para mim, o ápice desse desenvolvimento é quando ele decide enfrentar sua mestre Miyamoto Musashi. Alguém que se tornou um espadachim chamado por todo o Japão. Tipo, porra, ela é a melhor espadachim. Porque, naquele momento, pro Hiyori, ao derrotar o mestre dele, ele está mostrando que agora pode lutar por dias de paz, com a sua própria força. Não é à toa que quando o Musashi fala que ele pode chamar a Saber, ele recusa. E fala que será 1v1 até a morte. A Saber até tenta convencer do contrário, mas o Hiyori está determinado a reconhecer que agora é forte para alcançar seu objetivo. E para mim, isso é magnífico. Porque em Fate, vemos pessoas lutando e se matando por objetivos, às vezes altruístas ou gananciosos. Vemos seres poderosíssimos, tipo Emiya Shirou, aquele desejo de merda dele de ser um herói da justiça. Mas porra, sempre acaba em desgraça. Mas o Hiyori é diferente. Ele não quer usar o Graal para isso. Ele nem usa o Graal. Ele só quer voltar a ter vida dele. E que as pessoas voltem a ter suas vidas sem destruições, sem conflitos. Ele entende que não existe algo que possa lhe dar tudo de mão beijada, mas que o seu desejo deve ser conquistado com seu próprio esforço. Por isso, todo esse treinamento que ele faz é para que ele não possa depender de outras pessoas, mas somente dele. Bom, a gente falou bastante do Hiyori, mas
E os outros personagens, Ross? Bom, é aí que vem. Se Fate Samurai acertou em uma coisa, foi nos personagens. E eu começarei com a minha favorita em design e história, Yui Shosetsu. Ela é uma mulher muito bonita em todos os aspectos, até os amigos acharam ela bonita. E esse cabelo branco com uma Hiyori deixa ela tudo melhor. Mas o que mais me cativa nela é o seu código de honra. Ela é mestre do Raider e é uma homúncula criada por um mago habilidoso. Mas tudo que ela mais quer é acabar com a desigualdade. O mais irônico de tudo é que Yui Shosetsu na vida real era uma das 3 grandes Ronins do Japão. Mas ela não consegue desfazer a opressão e a desigualdade. Não é à toa que ela fundou uma escola para acolher os Ronins e ensinar a arte da espada. Mas ela precisa do grau para fazer o mundo de paz. Um fato curioso é que ela possui uma espada forjada por Senji Muramasa, o melhor ferreiro do Japão. Enfim, esse objetivo dela é tão forte que na história do mundo real, ela tentou derrubar o shogunato do Tokugawa, que esse acontecimento foi conhecido pela revolta de Keian. Só que deu errado, e ela acabou morrendo. Porém, depois do acontecimento, o Tokugawa começou a governar de forma mais civilizada. Então, em tese, ela conseguiu o que queria. Depois vem o Shemon, um personagem que eu gosto pra caralho, em design e em história. Shemon é o personagem mais misterioso e diferente, sendo um zumbi, só que vivo, porém ele possui cortes em seu corpo e anda meio estranho, e uma pele meio morta, meio chamuscada. Porém, ele é o verdadeiro causador do caos. Mano, o seu objetivo é simplesmente trazer o inferno para a Terra. Mas isso se deve que na sua infância, a sua cidade e seu país foram queimados por soldados de Yamakusa Shiroto Kisada. Quem viu Fate conhece esse cara muito bem. Esse dia foi conhecido como uma rebelião de Shimabara. Porém, diferente de todo mundo que quer trazer a paz, o Shemon só busca trazer o caos. Ele se vê preso ao passado onde mataram seus pais. E agora, eu falei da Jalter. É um servo antigo de Fate. Eu nem queria trazer ela aqui. Só que tem um porém. Eu achei muito ruim o que fizeram com ela. Ela, dessa guerra, é a Lancer dessa guerra. Ela é a dama corrompida de Anne Arc, pra quem não conhece. Só que eu senti que faltou um carinho nela. Tipo, faltou muito nela, viada. Porque ela é um personagem muito amado pelos fãs. Ela possui um tratamento muito legal no jogo de celular. Só que aqui era muito merda. Era uma animação muito merda. Tipo, o Archer tinha um monte de navio de fogo. E Book, mano, a E-Book fazia tanta coisa que era bizarro. A Saber tinha um nome muito foda. Mas ela não. O Raiden, então, viado, ele era outro nível. Mas a Jalter não. A Jalter, ela era a única que era uma merda, viado. Não tinha nada. Enfim. Isso é porque, fi. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. O ruler dessa guerra. Deixa eu contar quem que é o ruler. Esse eu amo falar dele. É o Gold, o rei dos heróis, o rei de toda a criação, o rei de Uruk, o rei da Babilônia, o semideus, 2/3 divino, 1/3 mortal, juiz dos mortos, o lendário, o grandioso Gilgamesh, amado por muitos e odiados por outros. Eu deixei ele pro final porque eu queria falar dele. Esse cara é o ADM da guerra. Tem até um final que veremos vassalo dele. Porém, a empresa não imaginaria que os fãs amariam tanto a aparição dele que futuramente iam lançar uma DLC onde ele seria jogável. Pena que ele não pode usar sua manobra. Ele é mais um alívio cômico, então, basicamente. Enfim, falei alguns personagens aqui. Claro que tem muitos outros que possuem design bons. O Raider, o Rogue Berserker e assim em diante. Claro que alguns deixaram a desejar, mas as cutscenes eram muito boas. E as músicas, que geralmente tinham aquele violão japonês, puta que o pariu, era muito foda. A coreografia de luta era magnífica. Bom,
Fate acertou os personagens pra caralho. Errou em alguns, mas acertou em muitos. Bom, falamos muito de personagens, né, pontos fortes, mas o ponto mais forte agora, e o último que eu vejo assim, é o combate e os sistemas gerais. Bom, o combate de Fate Samurai Remnant é o ponto mais forte do jogo, por mais que seja básico, como apenas apertar X e ficar alternando com o Y. Existem também as posturas de combate, onde cada postura possui uma vantagem, sendo elas a postura do fogo, onde quanto menos HP, mais dano, a postura da água, que é focada em agilidade, ataques rápidos, a postura da terra, onde é focada totalmente na defesa, a postura do vento, que eu odiei essa aqui, pior postura de todas, onde mistura ataque range com ataque de perto, e a última postura, que é a do vazio, onde mistura agilidade e ataque com mais ataque e dá mais dano conforme a sua vida fica cheia. Bom, cada uma dessas posturas possui uma animação de especial diferente. Mas não temos somente as posturas, também temos as magias, onde gastamos gemas e obtemos mais magias conforme upamos a árvore de habilidade. E o nosso status só aumenta conforme a árvore de habilidade. Eu particularmente não usei muitas magias, só as de curar, mas além disso, contamos com ataques combinados entre o Saber e o Hiyori, que também desbloqueamos com o decorrer da história e da Skill Tree. Mas tem a coisa mais importante vem agora. Afinal, Fate sem servo não é Fate. E por isso ainda tem um sistema de substituição, onde por um tempo determinado, você joga com um servo e inicialmente a diferença de dano entre o servo e o Hiyori é exorbitante. Mas conforme você vai upando seu Hiyori, ele chega no mesmo nível de dano de servos. Claro que também os servos possuem ataques próprios que podemos usar tanto como o Hiyori quanto como o servo. Porém, agora que é a parte que mais gosto. Os fantasmas nobres só podemos usar enquanto estivermos no controle do servo. E de vez em quando, durante os confrontos, os personagens /NPCs colidem golpes onde acontece um mini Quick Time Event. Inclusive, esse foi um detalhe muito bem pensado, já que enquanto estamos como Hiyori, o Quick Time Event contra servos se torna bem mais difícil. Enquanto se a gente fizer esse confronto com a Saber, fica bem mais fácil. Isso mostra uma certa relação de superioridade ao Hiyori, mostrando que o Hiyori é apenas humano e os servos são acima disso. Mas além do sistema de combate, também contamos com uma mesa de trabalho, onde possui inúmeros aprimoramentos que dão benefícios como craftar gemas, melhorar sua espada, ficar mais tempo no servo e assim em diante. Foi bem tranquilo para essa mesa até. Mas aqui vem um dos pontos mais importantes e que eu mais valorizo nesse jogo, que é a customização da katana. Isso aqui foi genial. Cada parte é customizada, dá mais status bônus e isso muda a aparência. Você pode mudar o cabo, a guarda, a figurinha que fica no cabo da espada, a bainha. Mano, pra melhorar, só faltava mudar a lâmina ou colocar um efeito na espada. Enfim, aqui eu finalizo todos os pontos bons do jogo. Agora chegando na parte que é importante até, que é os pontos negativos. Eu elogiei muito esse jogo, mas existem pontos que eu não posso deixar passar. Por exemplo, diferente de outros jogos onde você pode fazer um True Ending de primeira, aqui não. Você é obrigado a fazer o New Game Plus para liberar o True Ending. Outro ponto negativo é que no New Game Plus você não pode usar outro servo. Eu passei 24 horas usando a porra do Hiyori da Saber e agora eu adoraria jogar com outro servo, porra. O Raid, a Jalter, o Gilgamesh, qualquer bosta, irmão. Mas não, você joga com a merda da Saber e o Hiyori de novo, viado. Puta merda. Só faltou umas roupinhas pra customizar. Isso realmente deixou a desejar pra caralho. Na minha sincera opinião, eu dou um 9 de 10 fácil. É um jogo muito gostosinho. O jogo te explica os conceitos de Fate,
como funciona uma guerra. Você não precisa ter lido as 300 novels e nem visto os 500 animes. Você pode jogar só por jogar, tá ligado? Que você vai se sentir imerso no mundo de Fate. E em nenhum momento eu pensei que o jogo se tornou enjoativo e nem chato, nem senti tédio em nenhuma parte. E principalmente o Hiyori. Ele se tornou um ótimo protagonista, bem desenvolvido, e eu amei ver o trajeto dele. Os personagens me cativaram muito, principalmente o Archer e o Sansão. Eu até chorei com a morte deles. O Gilgamesh, eu amava quando ele aparecia, por mais que fosse chato. As sidequests dele eram muito chatas, mas os diálogos eram muito engraçados. E eu adoro ver esse jeito arrogante dele. Mas alguns fantasmas nobres me deixaram a desejar, como o da Jalter, do Koga e do Sansão. Mas outros, como o do Archer, do Saber, do Rogue Saber e da Ibuki, ficaram muito fodas. Claro que poderia ter explorado melhor os outros servos, mas como vocês estão vendo em Fate Samurai pela perspectiva do Hiyori, eu passo pano. No fim de tudo, eu acho que transmitiu bem a essência de Fate, as conexões que transcendem o espaço-tempo, a caminhada e no fim o Hiyori mostrando que precisava fazer tudo isso apenas com seus esforços próprios. Mostrando que você pode alcançar seus objetivos apenas com seu próprio esforço. Isso foi magnífico. Ele entendendo que para ter seus dias de paz precisava ser melhor, precisava ser mais forte, precisava superar até mesmo o melhor espadachim. E Fate sempre foi sobre isso. Emiya Shirou e Sig me ensinam muito bem que eles confrontam seus maiores medos para se tornar alguém melhor. Bom, esse foi o vídeo. Eu peço desculpas por ter gaguejado em algumas partes. Eu tava com muita pressa mesmo. Mas essa foi minha primeira review. Deu bastante trabalho. E deixa o like, se inscreva no canal e comente. E eu farei mais vídeos. Então, acompanhem.